Dimensionamento das tubulações de água-fria dos banheiros. O dimensionamento segue as seguintes etapas. Croquis do banheiro, com lançamento prévio do caminhamento das tubulações e locação dos registros geral e do chuveiro, de pressão de chuveiro. Atribuição dos valores de peso e diâmetro para cada aparelho e localizando no croquis esses diâmetros. Dimensionamento das tubulações por trechos, somando-se as contribuições e utilizando o ábaco para a determinação dos seus diâmetros inseridos no local. Então nós vamos ver cada etapa dessa aqui. Croquis do banheiro com lançamento prévio do caminhamento das tubulações e locação do registro geral e de pressão do chuveiro. Então, a isométrica que nós vamos utilizar seria o nosso banheiro em planta, esse banheiro aqui, ó. Para você traçar uma isométrica, é só você fazer um quadrante aqui, ó, com uma linha vertical e outra linha horizontal. E a gente puxa uma outra diagonal aqui azul, ó. Tá? Então você tem esse espaço tridimensional de forma simplificada para fazer um lançamento prévio da nossa isométrica, com a projeção dos aparelhos no piso. Tá? Então, nós temos já o traçado da nossa tubulação, do exemplo que nós vamos desenvolver com vocês, que nós temos que saber onde está o registro geral, onde vai ser o ponto de inicial para poder alimentar essa tubulação aqui e jogar água para dentro do sistema. Daqui para cima já vai ser outra história, a gente vai dimensionar depois. Mas todos os passos, mesmo se for um prédio de 30 andares, a gente vai começar o nosso dimensionamento primeiro através do próprio banheiro. Tá? Então, esse nosso banheiro tem esse registro geral, esse registro de pressão do chuveiro, tem a localização do chuveiro, tem a localização da ducha higiênica, o vaso com caixa de descarga e o nosso lavatório. Tá? O croquis sem escala, tal. Após concluído o croquis do banheiro, com lançamento prévio do caminhamento das tubulações e locação dos registros geral e de pressão do chuveiro, passamos para a etapa 2. Então, qual o primeiro passo que nós temos que fazer? É utilizando aquela tabela anterior que eu tinha mostrado para vocês, que cada elemento do nosso banheiro, vai pegar só o que tem dentro do nosso banheiro. O que tem no nosso banheiro? Chuveiro. Qual o diâmetro do ponto de utilização dele? 20. Qual o peso dele? 0,5. A ducha higiênica, diâmetro de 20, peso 0,5. O nosso vaso com caixa de descarga, diâmetro de 20, peso de 0,3. Lavatório, diâmetro de 20, peso de 0,5. Então, esses diâmetros aqui já são diâmetros tabelados dos aparelhos. Então, esses diâmetros a gente já pode colocar no nosso croquis. Esse diâmetro a gente sabe que essa nossa saída, como eu mostrei num exemplo anterior para você, essa saída vai ser de 20. A gente não tem o dimensionamento ainda dessa tubulação total, mas as saídas elas já são pré-determinadas. Tá? Essa saída, as tubulações, essas conexões azuis, elas já são os nossos diâmetros. Essa mudança de direção é uma tubulação de plástico, não é saída. Ela está interna à nossa tubulação. Essa que sai que sai aqui do registro para poder alimentar chuveiro e os outros sistemas é de plástico, ela não tem mudança de diâmetro. Já esses elementos aqui, ela possui essas mudanças de diâmetro. A saída aqui é de 20, a tubulação é de 25, mas a saída é de 20. Tá? Por isso que a gente pode colocar esses diâmetros aqui, que depois a gente vai usar conexões para poder fazer esses ajustes de tubulação. A ducha higiênica, nós não verificamos que na tabelado ela é de 20. Na saída para alimentar o vaso com caixa de descarga, o lavatório de 20. Por isso que é importante nos slides anteriores verificarem todos aqueles elementos construtivos de vaso sanitário, de lavatório, de chuveiro, as conexões, porque a gente vai representar de forma simplificada aqui no nosso cálculo. Tá? Então, montado esse esquema aqui já verificado, os diâmetros e o peso de cada aparelho, a gente vai nomear os nossos trechos, tá? Para depois atribuir, a gente nem calculou a tubulação.
A gente precisa dos trechos para entrar, fazer o somatório, entrar no ábaco e definir os diâmetros dos nossos trechos. Então, dos nossos trechos, eu vou explicar diretamente no desenho, que fica mais fácil. Então, eu tenho o meu registro. Tá? Como que a gente começa a nomear, a fazer a numeração dos nossos trechos? A gente pega do ponto mais afastado. Olha aqui, ó. Esse trecho 1, essa água que está vindo aqui, ela vai alimentar só o lavatório. Esse trecho 2 aqui, ele vai alimentar o vaso mais o trecho 1. Esse trecho 3, ele vai alimentar o trecho 2 mais essa ducha higiênica. Esse nosso trecho 4, que vai até o nosso registro, ele vai alimentar o trecho 3, que é o somatório de todos esses aparelhos, mais alimentar o sistema do chuveiro. Tá? Por isso que a gente faz a numeração sempre do ponto mais distante, até que esse ponto aqui, ó, é o que tem que ter maior contribuição, porque é a partir daqui que vai chegar e vai distribuir para todos os elementos. Ah, professor, mas é um cálculo muito fácil e super simplificado. Mas a intenção é essa mesmo. Esse ábaco é para poder facilitar e simplificar esse processo de cálculo. As perdas de cargas, depois nós vamos verificar que essas perdas de carga, disponibilidade de pressão, vai depender da altura do reservatório. O reservatório que vai ditar essa pressão que nós vamos ter na tubulação. Só que a gente tem que tomar cuidado de ter já uma tubulação de maneira coerente que faça essa distribuição adequada para cada aparelho, tá? Então, definido já os nossos trechos, eu já vou direto lá para os cálculos, que fica mais fácil. Eu não falei para vocês que o trecho 1 abastece só o lavatório? Olha lá o nosso trecho 1. Está abastecendo só o lavatório. Tá? Então, o que eu tenho no meu lavatório? Agora sim, ó, eu não preocupo com o diâmetro do lavatório, porque o diâmetro do lavatório já está pré-determinado. O ponto de utilização dele é aquele 20 milímetros. Agora eu tenho que saber qual o diâmetro da tubulação que vai ser para poder alimentar. Então, ó, naquele trecho eu só tenho o lavatório. Então, esse meio aqui, ó, vou só fazer o somatório ao meio. Eu vou entrar no meu ábaco, aquele ábaco lá que eu coloquei ele menorzinho aqui, ó. Olha o valor 0,5 aqui, eu não falei que a gente vai usar esse lado direito aqui do nosso ábaco, ó, que são as unidades de peso. Tá? O nosso peso aqui é 0,5. Se eu baixar uma perpendicular, ó, a partir dessa linha vermelha, para cima aqui o diâmetro é de 25, por isso que eu coloquei ele de 25. E eu vou adotar 25, porque não tem problema nenhum. Esse problema de adotar, vocês vão ver que vai ter um probleminha quando for válvula de descarga. Porque a válvula de descarga ela tem um diâmetro de 50. Às vezes você entra nesse ábaco que dá diâmetro de 40. Então aí a gente adota o diâmetro que seria da descarga. Para frente eu mostro isso, mas por enquanto só a gente entender que esse meio aqui que vai alimentar o nosso lavatório tem que ser um diâmetro de 25, tá? Então essa tubulação, quando a gente for fazer o nosso detalhe, nós vamos substituir esse trecho pelo diâmetro de 25. Ah, professor, mas e esse de 20? Esse de 20 foi aquele que eu expliquei para vocês. A gente vai ter que colocar uma peça aqui, que essa abertura dela vai conectar aqui no 25 e a saída só que vai ser de 20. Tá certo? Vamos voltar lá ao nosso exemplo. Agora nós temos que dimensionar esse trecho 2. Ó. O trecho 2 vai ser a contribuição do trecho 1 mais esse vaso com caixa de descarga. Então vamos lá. Ó. Trecho 2 abastece o trecho 1 mais o válvulo com caixa de descarga. Qual o valor do trecho 1? É só eu pegar esse valor anterior aqui. Ó. Somatório do peso do trecho 1. Meio. Eu transfiro para cá, ó, meio. O meu vaso com caixa de descarga, o peso não é 0,3. Aí eu somo aqui, ó. 0,5 mais 0,3, 0,8. Eu entro aqui novamente no ábaco. Ó, o 0,8, se eu baixar uma perpendicular, vai ser diâmetro de 25. Então aquele trecho 3, aquele trecho 2,
eu sei que tem diâmetro de 25, tá? O trecho 3, vamos lá, só para a gente voltar no nosso croquis aqui, ó. O nosso trecho 3, ele vai abastecer o trecho 2, mais essa ducha higiênica, tá? Então vamos lá no nosso trecho 3. Trecho 3. Trecho 2, que eu simplesmente vou pegar esse valor somatório aqui do trecho 2, ó, e vou transferir para cá. A ducha higiênica é 0,5, 1,3. Novamente, ó, no meu ábaco, 1,3 está por aqui, que aqui é 1,5, ó. Então 1,3 está aqui, 1, 2, 1,3, 4,5. Baixa na perpendicular, diâmetro de 25. Nosso trecho 4 abastece o trecho 3. Olha lá, trecho 4. O trecho 3 mais o chuveiro. Essa água que está vindo aqui, ela vai subir e dividir. Vai vir para cá e vai vir para cá, ó. Então ela vai alimentar o trecho 3, que vai ser o somatório de todos esses aparelhos, mais o chuveiro. Então, ó, o trecho 4 abastece o trecho 3 mais o chuveiro. O trecho 3 é só eu pegar o somatório dele aqui, ó, e transferir para cá. O chuveiro não é 0,5? 1,3 mais 0,5, 1,8. Eu entro meu valor aqui, o 2 está aqui, 1,8 está por aqui, ó, que é esse lado direito aqui do meu ábaco, diâmetro de 25. Numa dessa, ó, eu pego todos aqueles trechos, esses diâmetros de 20 eu já era tabelado. Esses diâmetros de 25 são os que eu calculei. Esse trecho 4 vai até o registro. Por isso que eu coloquei trecho 4 aqui, o 25 e 25 aqui na vertical. Tá? Eu não falei para vocês que a gente vai adotar diâmetro mínimo de 25 para todos os aparelhos? Então aqui, ó, tá faltando eu detalhar o diâmetro dessa tubulação do chuveiro que vai até esse ponto aqui, ó. E esse outro ramalzinho aqui, ó, que vai alimentar o nosso vaso, que o vaso, se você olhar na figura lá, esse ponto de alimentação dele é mais baixo. Então, ó, complementando os diâmetros, como dito anteriormente, mínimo adotado de 25, esse verdinho aqui, ó, foi o que eu adotei, ó. Opa, pulou o negócio, deixa eu voltar. Tá, ó, esse aqui e esse aqui. O registro, como a tubulação é de 25, vai ter que ser um registro de 25. Como a tubulação aqui é 25, tem que ser um registro de pressão de 25. Tá? Na apresentação final dos nossos diâmetros, a apresentação final da nossa figura seria esse desenho aqui com os nossos diâmetros representados. Isso aqui que vai para a obra. Ou nós vamos pegar esse desenho aqui e depois desenhar no AutoCAD. Tá certo?